Todo mundo sabe que Carlo Ancelotti vai vir para a nossa seleção, mas o que você provavelmente não viu é como o Neymar está envolvido em tudo isso e que, como o contrato do Ancelotti vai até 2026, tem uma chance muito alta do trabalho não ser bom. E vamos analisar também como o Ancelotti pode passar por cima disso, olhando toda a sua carreira. E claro, só o Fute Análise vai explorar a fundo todo esse caso, e por isso acredito que já merecemos sua inscrição e seu like, pois isso vai ajudar muita gente, então bora conversar. Antes de comentarmos tudo, vamos falar da carreira do Ancelotti, que é um dos maiores técnicos de todos os tempos. Ele começa como jogador pelo Parma, onde começou a ter destaque pela terceira divisão, sendo escalado pelo técnico como um meia ofensivo e às vezes como um segundo atacante, pois ele tinha a habilidade para marcar gols. Teve grande passagem pela Roma, onde formou uma grande dupla ao lado de Falcão e conquistou uma Série A e 4 Copas da Itália. Mas seus grandes momentos de glória mesmo, o auge dele como jogador veio pelo Milan, onde fica de 1987 a 1992, fazendo parte da equipe que venceu a Taça dos Clubes Campeões Europeus, que é a atual Liga dos Campeões. Ele venceu nas temporadas de 1988-89 e 1989-90. Com tudo isso analisado, a gente viu que como jogador ele teve uma carreira muito bem sucedida, mas como um técnico ele se tornou uma lenda. Ele forma um time histórico pelo Milan, um dos maiores times que o futebol já viu, e por lá as principais conquistas foram os títulos da Liga dos Campeões de 2002-03 e 2006-07 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2007. Além de tudo isso, ele é o técnico que fez parte da famosa La Décima pelo Real Madrid em 2014, e pelo Real Madrid ainda, ele conquistou mais 2 Champions em sua segunda passagem de 2021-22 a 2024-25. Com isso, ele é o técnico com mais Champions da história, com 5, e a pessoa com mais Champions da história, ao total 7, ultrapassando Francisco Rento, lenda do Real Madrid. Carleto também é o único técnico a ter o título da Liga Nacional das 5 principais ligas europeias. E depois de ter se consagrado como um dos maiores técnicos da história com todos esses recordes apenas por clubes, agora o desafio dele é se consagrar como o maior técnico da história, se consagrando também pelo mundo das seleções, treinando a seleção brasileira para tentar colocar em seu currículo uma Copa do Mundo. Mas a grande probabilidade é que não seja logo em 2026, e você vai descobrir o porquê, mesmo ele sendo um dos maiores técnicos da história. A CBF queria mudar o jogo. Depois de mais de 20 anos sem Copa, a ideia era trazer alguém de fora, com um currículo pesado e sem estar preso ao futebol brasileiro. E também para agradar os jogadores que já conhecem o Ancelotti, tipo Vini Júnior, Rodrigo ou Militão. Ou seja, um nome que une vestiário, respeito e experiência. E o Ancelotti é respeitado, experiente e sabe lidar com jogadores grandes. E isso é essencial numa seleção como a do Brasil. O Ancelotti normalmente tem um estilo de jogo mais equilibrado, se adaptando bem aos jogadores, né? Por isso eu acredito que ele terá um excelente trabalho, tendo chances sim de ganhar a Copa do Mundo já em 2026, mas com chances baixas. E isso não vai ser por causa do Ancelotti, mas por causa da falta de tempo e desorganização. Ancelotti vai assumir a seleção agora em 2025 e vai ter apenas exatos 1 ano até a Copa. Isso significa poucos treinos, datas FIFA picadas, poucas chances de testar, errar e ajustar. E o pior de tudo é porque a CBF é completamente desorganizada. Demorou para fechar o técnico, ficou esperando o Ancelotti no Real Madrid sem um plano B real. E quando teve um plano B, que era o Jorge Jesus, teve um rumor muito forte de que Neymar se envolveu nisso para não colocar Jorge Jesus. E isso no momento em que se falava em que Ancelotti iria para a Arábia. E por que ele faria isso? É simples, durante sua passagem pelo Al Hilal, Neymar teve um desentendimento com Jorge Jesus. O técnico afirmou publicamente que não contava mais com o jogador devido à sua condição física, o que levou Neymar a se sentir traído. Antes de retornar ao Santos, Neymar teria tido uma discussão acalorada com Jorge Jesus, chamando-o de traidor. Apesar de não ter atuado pela seleção nos últimos 2 anos, Neymar ainda exerce grande influência no vestiário. Segundo o colunista Danilo Lavieri, essa influência foi determinante para que a CBF não priorizasse Jorge Jesus como opção para o comando técnico. Com toda essa bagunça de indefinição de treinador, a base da seleção viveu mudando, não tendo um projeto claro. O Brasil teve primeiro Ramon Menezes em 2023,
que é um péssimo treinador, né? Mesmo sendo interino, com resultados tenebrosos. E ao invés de finalmente ter um técnico novo, não. Ainda em 2023, eles simplesmente colocaram, sabe quem? Fernando Diniz como treinador interino. Ele que ao mesmo tempo teria que treinar o Fluminense. Que bagunça. Mas por que interino? Sim, 2 anos atrás, ainda em 2023, já tinha expectativa de Ancelotti na seleção. Sendo que naquela época ninguém falava nada sobre ele sair do Real Madrid. Ele que vinha fazendo um excelente começo de temporada. Óbvio que isso iria dar errado. O Brasil de Fernando Diniz teve um dos piores começos de eliminatórias da história da seleção brasileira e Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid para até 2026, selando as chances dele vir para o Brasil na época. E com isso, em 2024, foi apresentado Dorival Júnior como técnico definitivo para a seleção para a Copa de 2026. Teve um começo bom em amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, mas acabou caindo cedo na Copa América. Bom, mas ele permaneceu, porque ele teve o mesmo problema do Ancelotti, a falta de tempo, e por isso perdoamos esse começo ruim dele. Mas depois de vários resultados muito bons, ele parecia estar se adaptando jogando melhor, batendo de frente com as grandes, incluindo o empate com o Uruguai e a vitória sobre a Colômbia. Mas ele acaba demitido depois de uma derrota humilhante contra a Argentina, com um sonoro 4-1 fora o baile. E agora temos uma grande esperança com Carlo Ancelotti no cargo, e ele tem potencial para aguentar a pressão de treinar essa seleção, e sabemos que ele consegue, devido a seus trabalhos espetaculares com seu jeito calmo de organizar as coisas. Mas ele vai pegar a seleção faltando apenas 1 ano para a Copa, que para uma seleção é um período de tempo muito curto. E além disso, ele vai provavelmente enfrentar times como a Argentina, França e Espanha, que são com um trabalho bem mais estável e evoluído. Por isso, eu acho um erro ele ficar até 2026, e o contrato deveria ser até 2030, pois aí sim ele teria tempo para ajeitar todo o time e ele conhecer melhor os jogadores e extrair o máximo deles. E nós do Fute Análise torcemos para o sucesso dele na seleção brasileira. E aí, você confia no Ancelotti? Acha que ainda dá para sonhar com Hexa? Ou já é melhor pensar em 2030? Comenta aqui embaixo, deixa o like e para ver mais conteúdos que poucas pessoas falam, é melhor se inscrever logo no Fute Análise. E aí, já se inscreveu? Bora que não pode perder tempo.